Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao quinto e último dia de palestras do nosso primeiro mini curso de férias em imunologia, certo? Meu nome é Sara e eu sou acadêmica de enfermagem na Universidade Federal do Ceará. É com um grande prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu sou coordenadora de mídias no projeto Imuno Ensina e estarei mediando a palestra dessa noite, certo? Gostaríamos de agradecer antecipadamente ao nosso patrocinador Estratégia Média. Bom, vamos a alguns informes. Todos os participantes do evento terão 30 dias de acesso ao banco de questões do Estratégia Med, como foi comentado no decorrer do nosso mini-curso. Além disso, ao final do nosso evento, como foi enfatizado em todos os dias do nosso mini-curso, serão sorteados 5 acessos ao banco de questões do Estratégia Med por um trimestre, ou seja, 3 meses. Aqui no YouTube será realizado esse sorteio logo após a palestra de hoje e antes do encerramento oficial do nosso evento, do minicurso. Para concorrer, vocês devem estar obrigatoriamente presentes na palestra de hoje e aqueles que forem sorteados devem confirmar no chat ao vivo a sua presença, certo? Como vocês podem ver, aqui está o Instagram do Estratégia Med. Agora vamos a alguns informes importantes para que vocês, ainda mais por hoje ser o nosso último dia de palestra, para que vocês obtenham o certificado. Para a obtenção do certificado, é obrigatório o preenchimento do formulário de pré-teste, qual vocês já receberam por e-mail, e de pós-teste, que será enviado a vocês no final do nosso evento. Além disso, a cada dia foi lançada uma palavra-chave que nós recomendamos que vocês anotassem no decorrer do minicurso. Hoje será disponibilizada a última palavra-chave, certo? No decorrer da palestra também ela será demonstrada aqui na tela, certo? No total, são 5 palavras-chave que vocês terão que colocar no formulário que será enviado ao final do evento. Para a obtenção do certificado, é necessário ter, no mínimo, 4 palavras-chave que comprovem 75% da presença de vocês durante o evento. Ao final da palestra, o palestrante responderá algumas perguntas. Então, no momento que você realizar a sua pergunta, demonstrar a sua dúvida, coloque a palavra pergunta em caixa alta no chat ao vivo, certo? Antes de escrever sua dúvida. Para ficar por dentro de tudo que está rolando em nosso evento, siga o nosso Instagram, Projeto Imuno Ensina e @livesufc. Além disso, entre no nosso grupo no Telegram. Lembrando que o projeto também está presente no Spotify, então siga o Imuno Ensina Podcast para ouvir os nossos podcasts. Agora nós daremos início à palestra do dia. Temos o prazer de convidar agora para falar sobre o tema Imunologia e Transplantes, palestrante professor Jerônimo Junqueira Júnior, que possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, mestrado em Farmacologia pela Faculdade de Medicina da UFC, residência em Internal Medicine and Fellowship em Nefrologia pelo Boston University Medical Center, tem experiência na área de nefrologia com ênfase em transplante renal e medicina intensiva, além de ser nefrologista da equipe de hemodiálise do IJF. Também nefrologista das equipes de transplante renal do Hospital Universitário Walter Cantígio
e Hospital Geral de Fortaleza, além de ser preceptor da residência médica do Hospital Universitário Walter Cantígio e Hospital Geral de Fortaleza. Seja bem-vindo, professor Jerônimo Junqueira, é uma honra tê-lo conosco. Pode compartilhar sua tela e iniciar a palestra. Boa noite. Boa noite a todos presentes aí no curso. Eu que agradeço o convite. Espero que estejam escutando bem. Sobre um tema tão importante e na área de transplante. E é um tema que muita gente foge por achar que é complicado. Muitos alunos não gostam desse tema, mas fiquei feliz de saber que temos muitos inscritos, né? Então vamos começar. Eu trabalho na área de transplante de rim, mas assim, as coisas que nós vamos falar aqui hoje à noite, podem ser aplicadas em transplante de fígado, de coração e os demais transplantes de outros órgãos e tecidos. Bom, transplante não é uma coisa nova na área médica. Desde há quase 100 anos que se vem tentando fazer transplante de órgãos, porque é uma coisa muito necessária, a gente vai ver daqui a alguns slides. Mas para termos uma ideia, nas décadas aí de 1930, 40, houve tentativas de transplante de órgãos, mas foram frustradas. E a gente vai já entender por que disso. Frustradas no sentido que os órgãos foram rejeitados ou de imediato, ou dentro de algumas horas ou dias, ou o paciente veio a falecer. No entanto, há uma data muito conhecida na área médica e na área de transplante, que é o 23 de dezembro de 1954. E por que essa data? Né? Porque foi nesse dia que foi realizado o primeiro transplante de rim, que é considerado bem-sucedido. Certo? E aí vamos entender o que foi que fizeram de diferente nessa data, que nos outros anos ninguém conseguiu, né? O porquê disso? E o porquê disso está nos sujeitos que participaram disso, né? Quem foram esses indivíduos que doaram e quem foi que recebeu? Como podemos ver, são essas pessoas aí da foto, são dois irmãos gêmeos, e um havia padecido, vamos dizer assim, de insuficiência renal aguda, transformando em crônica, precisava de um rim para sobreviver. Então foi feita essa cirurgia de doação viva, o doador vivo doou um de seus rins e o receptor que recebeu viveu por mais 8 anos após essa cirurgia, diferente do que as prévias tentativas mostravam de uma sobrevivência de horas ou poucos dias. Esse receptor viveu por 8 anos. E o doador viveu, então, muitos mais anos, né? Veio a falecer só aos 79 anos, que é outra coisa que não vem aqui ao escopo, mas é muito debatida na área de transplante, que é você doar órgãos em vida, né? Se isso interfere na sobrevida dos pacientes ou não, mas aqui não vai ser material dessa discussão. O que eu quero falar aqui é em quem está recebendo esse órgão. Então, por que esse transplante deu certo e os outros não deram certo? Porque foi feito em irmãos gêmeos, né? E vamos passar aqui o slide. Interessante, vamos passar na setinha aqui, pronto. Esse tipo de transplante, quando ele é feito entre irmãos gêmeos, ele tem um nome, ele é chamado singênico, o que é feito raramente hoje em dia. A grande maioria dos nossos transplantes, eles são transplantes halogênicos, né? E o que significa transplante halogênico? O receptor é da mesma espécie, ou seja, entre humanos, mas eles são diferentes entre si, então não são irmãos gêmeos, né? A grande maioria das pessoas que recebem nem sequer são familiares. Hoje em dia são pessoas que recebem de outros doadores que não pertencem à família. Existe também o xenotransplante, que é a tentativa de transplantar órgãos de diferentes espécies, né? Como, por exemplo,
colocar o rim de um porco em uma pessoa e por aí vai, certo? Certinho. Pronto. E aí essa história de xenotransplante, ela existiu lá nos primórdios, nas tentativas iniciais, sem muito sucesso, mas agora vem à tona novamente os cientistas tentando fazer o xenotransplante. Por que que eles querem fazer esse xenotransplante? Porque vai poupar, obviamente, humanos de doarem seus órgãos, né? Vai ficar mais fácil você obter um órgão de um porco do que de uma pessoa, menos risco para os humanos, mas não é um processo muito simples, certo? A gente vai entender isso daqui a pouco, por que é tão difícil colocar um órgão, seja de uma pessoa diferente, ou seja, de um animal em outra pessoa, né? É, é com grande alegria que nós vemos essas notícias serem alardeadas por canais de mídia e Fantástico, e Globo, e etc. Mas isso aí causa um alarde muito grande na população, e quem trabalha com isso sabe que uma vez que você tem uma notícia dessa em uma reportagem de grande escala, no outro dia o seu ambulatório está cheio de gente perguntando: ah, mas eu quero, por que que eu não posso entrar? Eu quero receber um rim eletrônico, ou um rim de porco, ou outro rim, e a gente sabe que não é bem assim. A gente vai entender o porquê que não é tão simples assim. Bom, então, percebeu-se, né, na década de 50, a partir desse ano aí de 54, que houve sucesso nesse transplante de irmãos gêmeos, e então percebeu-se que o grande fator que faz ter sucesso no transplante é justamente a imunologia, é isso que vocês vão estudar hoje, certo? A técnica cirúrgica é muito importante, é claro, não ter infecções e tudo mais, mas assim, não adianta você ter o melhor cirurgião, a melhor equipe cirúrgica, o melhor centro, com os equipamentos mais avançados possíveis, e se você transplantar um rim de alguém não compatível para um doador, não adianta você ter as melhores drogas, não vai funcionar, certo? Então, a coisa mais importante no transplante, na verdade, é a imunologia, né? E aí veio a ciência procurando entender por que disso, onde é que estão essas regiões, quem é que nos torna diferentes uns dos outros, né? E aí descobriram, né, que existe uma região do cromossomo 6 que é muito importante nesse quesito. Essa região é chamada de complexo maior de histocompatibilidade, ou MHC, certo? Essa sigla MHC ela serve para todas as espécies, humanos, animais, porcos, cachorros, etc. Nos humanos, essa região ela é chamada de HLA, certo? É uma região, não sei se aqui o cursor aparece aí, mas eu acho que aparece. No cromossomo 6, ela é altamente polimórfica. O que significa isso? Ela varia muito, é uma região que varia muito entre as pessoas, certo? Então é muito difícil pessoas que não são da mesma família ter essa região semelhante uma à outra. E dentro desse cromossomo 6, dentro dessa região, ela tem sub-regiões, certo? Que nós dividimos didaticamente em duas regiões, e dessas duas regiões ainda tem subdivisões, certo? Aqui eu coloquei esse gráficozinho só para mencionar que a gente herda essas regiões de forma mendeliana. O que significa isso? Significa que eu herdo metade da fita do meu pai e metade da fita da minha mãe. E aqui tem um exemplo aqui, para vocês verem aqui. Nós temos um par de cromossomos, né? São vários pares de cromossomos, mas nessa região do cromossomo 6, cada pessoa tem um par. Então temos aqui o pai, temos aqui a mãe, e que teve 4 filhos. Só como exemplo aqui desse filho 1, por exemplo, ele herdou essa primeira região, essa primeira fita, né, do pai. Então ele vai ter essas regiões aqui, e herdou da mãe a região C e tudo mais, certo? Então a gente herda elas de forma mendeliana, a gente chama isso de forma mendeliana. Então, só basta olhar entre os irmãos que nem todo mundo é parecido. Entre irmãos, imagine aí entre pessoas diferentes.
Então, é uma região extremamente polimórfica que varia muito, certo? E o que esses genes vão fazer? Qual a importância desses genes, né? Eu vou falar mais lá na frente, mas aqui eu coloquei aqui antes um slide para dizer a importância disso no transplante. Essa leitura desse DNA, ele, na verdade, ele vai dizer para a gente quem deve receber o órgão de quem. Então, como é que é feito isso na prática, né? Na prática é assim, todas as pessoas que precisam de um órgão, de um rim, por exemplo, elas vão doar o seu sangue e esse estudo desse HLA vai ser feito e vai ser catalogado num programa de computador. Então, por exemplo, o computador lá da Central de Transplantes do Ceará tem o HLA de todas as pessoas que estão na fila do transplante para rim, que deve ser aí umas 500 ou 600 pessoas. Tem lá o HLA de todo mundo. E quando surge um doador, vamos dizer assim, um doador falecido, um doador cadáver que a gente chama. Por exemplo, lá no IJF, teve alguém que teve morte encefálica, a família decidiu que seria doado os rins. Então é feito esse exame de HLA, um exame de sangue, é coletado o sangue desse doador, vai para o computador e nesse computador ele vai olhar quem é o mais semelhante com o tal doador. Então é feito dessa forma que busca, a gente não vai encontrar alguém perfeito, é muito raro você encontrar um doador que tenha um HLA muito semelhante ao receptor. Mas quanto maior o número de semelhanças de regiões, né, maior chance esse transplante tem de dar certo. E é isso que vai, então, fazer o ranking de quem vai ser o primeiro candidato a receber o tal ranking. Então, só para dar um exemplo, o que a gente vê aqui, quando aqui nós temos essa ficha que a gente chama de ranking, né? Quando surge um doador, ele é feito estudos dele, aí aqui tem, por exemplo, o HLA do doador, ele diz não diz todas as regiões, porque é um teste muito caro, mas diz boa parte das regiões desse HLA. Esse aqui, por exemplo, disse que era 3, 30 e assim vai. E aí ele vai olhar na lista de transplantes quem são os mais parecidos com ele. E assim vai botar em ordem, certo? Isso aqui era só para exemplificar como é que funciona isso e a importância disso. Pronto. Agora, qual é o problema de ter um HLA parecido ou ter um HLA diferente entre as outras pessoas? Bom, e aí que mora a grande chave do sucesso das coisas. Esses genes, na verdade, eles são produtores de proteínas que vão ser expostas nas membranas das células, né? Elas vão ser apresentadas nas membranas das células. Então, você já pode imaginar que se eu tiver células com proteínas que são diferentes das minhas, o meu organismo vai reconhecer isso. E provavelmente ele não vai tolerar essa célula e vai trabalhar para destruí-la, certo? Então, foi descoberto que a região da classe que a gente chama de classe 1 do HLA, eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês que eu disse que aquele cromossomo ele era dividido em regiões. Então, ele tem uma região chamada de classe 1, e essa região ela tem essas regiões A, B e C, subdivisões, e temos a região da classe 2, que ela produz que são essas regiões DR, DQ e DB. Por que isso é importante na imunologia? Porque esses genes aqui da região da classe 1, eles vão produzir proteínas que vão estar expostas na grande maioria das células nucleadas e vão ser reconhecidas por um determinado tipo de linfócito, que é o linfócito T CD8, certo? Já a região da classe 2, ela produz também proteínas que vão migrar de dentro das células para a superfície e elas vão ser reconhecidas por outro tipo de linfócito que é chamado de linfócito CD4, que é um tipo de linfócito que ele age de uma forma diferente do CD8 e a gente vai ver mais lá na frente que tipo de diferença é essa. Então, vamos passar aqui só o quadrinho especificando, sim. E outra coisa, nem todas as células
elas são capazes de expor e se comunicar com esses linfócitos T. Só algumas células especiais, diferente da classe 1, que praticamente todas as células nucleadas podem expor esse tipo de proteína, certo? Bom, e aí o que acontece na prática? Como é que isso é feito? Aqui nós temos o núcleo, né? Nós temos o DNA tem esses genes, e esses genes começam a dar ordens de produzir proteínas. Essas proteínas, elas vão ser produzidas no citoplasma e acabam migrando para a superfície celular. E isso aqui, essas proteínas, elas vão dar a sua identidade genética, na verdade. Então, são essas proteínas que dizem quem é Maria, por que Maria é diferente de João. Se eles são irmãos gêmeos, eles vão ter essas proteínas muito semelhantes. Se eles são irmãos não gêmeos, podem ter algumas semelhanças. Se são pessoas completamente não relacionadas, dificilmente eles vão ter proteínas semelhantes, certo? E essas proteínas elas vão ficar expostas na superfície das células. E o que vai acontecer? Se eu colocar uma célula dessa num corpo que não reconhece essas proteínas como as suas, vai chegar lá um linfócito e vai interpretar aquilo ali como uma ameaça, certo? Ele vai interpretar, essa proteína não pertence ao meu HLA, temos que tratar aqui de destruí-la, ou imediatamente, de uma forma citotóxica, pelo um linfócito, por exemplo, CD8, que ele age assim, ou de uma forma mais elaborada, se fosse apresentado por uma daquelas células que falei lá atrás, para um linfócito CD4, que é chamado de helper, e aí ele vai elaborar uma resposta bem mais complexa. A gente vai ver aqui por cima, mais ou menos, como é essa resposta, certo? Pronto. Então, esse reconhecimento de que uma coisa não pertence ao seu corpo, ele pode ser feito de uma forma direta. O que é o reconhecimento direto? Exemplo, a gente coloca, por exemplo, um rim é transplantado em uma pessoa, certo? Naquele momento que ele é transplantado, dentro daquele órgão, viajam células soltas também, células sanguíneas, leucócitos, etc., vão junto dentro daquele rim. Na hora que ele entra dentro do corpo, do seu receptor, aquelas células vão ganhar a corrente sanguínea do receptor. E aí, o que vai acontecer? Aqui nós temos a figura, né? Nós temos uma célula de um doador que vai, com certeza, encontrar um linfócito de um receptor. E aí já começa o reconhecimento direto, certo? Porque os linfócitos do receptor vão olhar diretamente para aquela célula que não pertence ao seu corpo, certo? Então, esse reconhecimento direto ele é importante no início do transplante, naquelas primeiras horas, e é um momento crucial para que o receptor ele deve estar muito bem imunossuprimido para evitar que esse reconhecimento direto ocorra de uma forma muito bruta. Se ele não tiver sido muito bem preparado com medicações, pré-medicações antes da cirurgia, medicações potentes durante a cirurgia, esse reconhecimento vai acontecer e em poucas horas ele vai destruir o órgão que ele acabou de receber. E temos também um reconhecimento indireto. O que seria isso? Esse reconhecimento indireto, ele já ocorre um pouco mais tardiamente, ocorre, vamos dizer, dentro do primeiro dia e assim vai. Mas como é que é isso? As nossas próprias células, elas tratam de fazer endocitose. O que é endocitose? É colocar para dentro de si partículas do doador. Aqui tem uma fotinha, por exemplo, para vocês entenderem. Uma célula especializada, como uma célula dendrite, como um macrófago, o que ele pode fazer? Ele endocita partículas que ele reconhece que não são suas, ele vai processar essas partículas e vai expor para os próprios linfócitos, certo? Isso aí vai ocorrer nos próximos dias e pode desencadear uma resposta imune também,
porque esse linfócito ele vai ser apresentado a uma partícula, vai ser apresentado por uma célula que é dele, mas apresentado a uma partícula que não é dele. Ele vai elaborar, então, uma resposta imunológica para tentar destruir outras células que tenham semelhança a essas coisas que foram apresentadas para ele. Seria o reconhecimento indireto. Isso aqui é importante também para dizer uma coisa para vocês. O transplante, ele merece medicações, como eu disse, potentes no início do transplante, mas também ao longo de todos os dias, meses e anos que esse paciente vai ficar com esse órgão, porque isso nunca vai acabar. Sempre vão ter células, partículas flutuando aí pela corrente e vão ficar constantemente sendo apresentadas aos linfócitos do receptor. Então, não é fazer um transplante imunossuprimir naqueles primeiros dias, semanas e acabou. Não, ele vai ter que ficar cronicamente imunossuprimido, usando drogas até enquanto esse transplante a gente chama de enxerto durar. Bom, e aí vem aqui uma parte um pouco chata que ninguém gosta, mas tem que ser falado, né? Veja bem uma coisa que eu esqueci de falar. Eu estou falando aqui de linfócito, sempre linfócito, e é importante dizer que o linfócito T é conhecido como a célula maestra em transplante, porque é ela quem rege muitas coisas, é ela quem reconhece, faz o reconhecimento direto, é ela quem age de forma citotóxica, é ela quem se autorregula para estimular a produção de anticorpos pelos linfócitos B. Então, a célula do linfócito T é a célula maestra quando você pensa em transplante, certo? E nós vamos ver daqui a pouco lá na frente que, por ela ser tão importante assim, ela vira o alvo dos nossos imunossupressores, né? Dos nossos fármacos que nós usamos hoje. A gente vai ver lá na frente, daqui a pouco, que a grande maioria, se não todos os medicamentos usados em transplante, eles têm como alvo o linfócito T. E a gente vai ver que são de diferentes mecanismos que eles agem para tentar inibir o linfócito T de fazer as suas ações que normalmente ele faria. Então aqui nós temos um antígeno. O que é um antígeno? Pode ser uma partícula de um organismo, o viral, de uma bactéria, ou então de um enxerto, de um órgão que foi colocado dentro do receptor. Ele é endocitado, é colocado dentro das células apresentadoras de antígeno, como a gente chama aqui, e ela vai expor na sua superfície essas partículas estranhas, e aí pronto, essas partículas elas vão ser reconhecidas ou por linfócitos do tipo CD8, que, como eu disse mais lá atrás, eles vão produzir uma resposta mais citotóxica, menos elaborada, certo? Uma resposta de mais de uma destruição direta, vamos dizer assim. E também vão ser expostos a linfócitos helpers, os helpers, que é chamados o CD4. E aí, esses CD4, eles podem ter diferentes linhas. Como eu disse, é uma resposta bem mais elaborada, porque eles tanto podem agir de forma citotóxica, como eles podem induzir células de memória do tipo T, que são linfócitos T que vão ficar quiescentes, ou seja, dormindo lá sem ter nenhuma ação no momento, mas que toda vida que você expor novamente aquele mesmo antígeno, ele já vai estar pronto para agir e atacar. Eles podem também induzir linfócitos B a produzir anticorpos, que são a produção de anticorpos. Para que esses anticorpos? Para atacar justamente aquele antígeno, certo? E podem também fazer células de memória do tipo B. Então, uma resposta bem mais complexa, certo? Vou passar aqui. Bom, como eu disse para você, o linfócito T, ele é o maestro do transplante, seja de rim, de fígado, de coração, de pulmão, etc. Certo? E aqui está mais ou menos um esquema, eu vou mostrar outra foto também, mostrando para vocês
que existem diversas drogas, diversos fármacos que agem na tentativa de inibir esse linfócito T a se ativar, certo? Vamos repetir aqui de novo para a gente ir memorizando essas coisas. Aqui vem a nossa célula apresentadora de antígeno, que pode ser um macrófago, pode ser uma célula dendrítica, etc. Ela apresenta um antígeno que não é do corpo, né? E aí lá vem o linfócito T olhar aqui com seu receptorzinho, ele descobre que tem um antígeno de outra pessoa aqui, e aí ele vai começar a se ativar. Ele vai se ativar para fazer aquela cascata, toda essa cascata aqui que a gente mostrou. Ou se ativa de forma citotóxica, ou se ativa de forma a induzir linfócito B a produzir anticorpos, ou se ativa de forma a produzir células memória, e na verdade ele não faz ou, ele faz tudo junto, certo? Então, para que ele não faça essa cascata, né, esses efeitos deletérios ao transplante, né, existem então os fármacos que foram descobertos ao longo dos anos. Naquela época de 1954, só tinha corticoide e o transplante teve sucesso porque era de irmãos gêmeos, certo? Então eles receberam uma dose de corticoide, que é um imunossupressor, mas ao longo dos anos, da década de 60, 70, 80, foram descobrindo, a ciência foi entendendo a importância do linfócito T e foram descobrindo, então, fármacos, medicamentos que inibiam esse linfócito T. E aí surgiram, vocês podem ver, inúmeros fármacos, né? Nós temos a timoglobulina, o alentuzumab, temos os antimetabólicos, ciclosporina, tacrolimus, sirolimus, everolimus, basiliximab. Então, nós temos um arsenal hoje em dia gigante de medicamentos que são usados e que tem como alvo o linfócito T, certo? E aí, quem for estudar isso aí na farmacologia, quem for estudar isso aí no transplante, vai ter que saber o mecanismo de ação de todas essas drogas, quais são os efeitos colaterais, como é que elas agem de forma a inibir o linfócito T. Aqui só como exemplo, por exemplo, temos drogas que agem diretamente destruindo o linfócito T e como drogas que entram e inibem a proliferação deles, certo? Aqui é mais uma figura aqui de um livro muito importante, aliás, de um artigo que saiu no New England Journal of Medicine. Essa figura é uma figura clássica para quem estuda isso, né? E mostra novamente aqui uma célula apresentadora de antígeno, expondo lá os seus antígenos a um linfócito T, aqui, ó, T-cell, linfócito T. E por que essa figura é importante? Por que eu trouxe ela aqui? Para mostrar para vocês que o linfócito T ele se ativa em diversos sinais, diversas assim, formas, certo? Então, ele não segue só uma linha de ativação. Ele segue, no mínimo, 3 sinais de ativação. E esses 3 sinais também podem ser alvos e são alvos de drogas que vão lá tentar inibir o sinal 1, o sinal 2, o sinal 3. Na prática, o que a gente faz na prática? Geralmente, os pacientes que vão transplantar, no início, eles recebem uma droga chamada timoglobulina. Que droga é essa? O que ela faz? Ela é uma droga depletora de linfócito T, certo? Então, ela é uma droga extremamente potente e ela ela destrói os seus linfócitos T. Tanto é que quando a gente vai fazer um transplante, os pacientes recebem essa medicação, eles ficam com a contagem de linfócitos totais no corpo de 50 células, 60 células. Então, é uma droga que entra no corpo e vai destruindo os seus linfócitos T. Só que ao longo do tempo, ninguém pode ficar desse jeito, né? O paciente certamente iria pegar infecções se ele permanecer de uma forma tão imunossuprimida assim. Então, foram descobrindo drogas que não matam o linfócito T, mas tornam ele inativo, certo? Seja pelo sinal 1, pelo sinal 2, pelo sinal 3, seja de diferentes formas. E, ao longo dos anos, esses pacientes eles são mantidos em, no mínimo, 2, geralmente 3 medicações. E essas 3 medicações, geralmente a gente combina medicamentos
que agem em sinais diferentes, para a gente ter uma forma mais eficaz de inibir esse linfócito. Então, usamos medicamentos, por exemplo, uma combinação muito usada, que é o tacrolimus, eles inibem aqui a via da calcineuria. Podemos usar também o sirolimus, que já é outra via do mTOR, e corticoide, por exemplo. É uma combinação e a gente inibe o linfócito T, e assim você vai ter linfócitos T, se você fizer um hemograma, esses pacientes vão ter lá os seus 800, 1.000, 1.200 linfócitos, mas eles não vão estar funcionando bem. Eles vão estar imunossuprimidos e aí vão estar suscetíveis a infecções. Esse é o grande ponto negativo, né? Por quê? Por que suscetíveis a infecções? Porque essas células apresentadoras de antígeno, elas apresentam não só partes de órgãos, mas apresentam bactérias, vírus e tudo mais. E aí os linfócitos T, eles vão estar anérgicos, como a gente chama, eles vão estar parados. Eles não vão estar se ativando para destruir um enxerto, mas também não vão se ativar de uma forma eficiente para destruir bactérias e vírus, certo? Esse é o lado negativo de inibir um linfócito T. Pronto. Aqui eu coloquei algumas das nossas drogas, né, que a gente tem à disposição. Nós temos o período de indução. O que é o período de indução? É aquele período, são o primeiro dia e os primeiros 5, 7 dias em que ocorre o transplante. Normalmente são drogas bem mais potentes e são drogas depletoras, né? São drogas, essas drogas geralmente elas matam, realmente elas matam os linfócitos T. E nós temos o período de manutenção, que aí são drogas que vão agir naquelas vias de sinais, que vão deixar os linfócitos mais anérgicos, como a gente chama, mais parados, e vão ser usadas ao longo dos anos dos pacientes, certo? Vamos passar aqui. Pronto, aqui só para exemplificar que o reconhecimento da medicina, da farmacologia e da imunologia levou alguns anos para acontecer. Lembramos que o primeiro transplante de sucesso foi em 1954. Lá atrás, nós não tínhamos muitas drogas, certo? E a rejeição, a taxa de rejeição de órgãos era muito alta, né? Nós temos aqui a curva amarela, é uma taxa de rejeição. Na época de 1965, nós tínhamos 80% dos órgãos transplantados, eles tinham uma rejeição dentro do primeiro ano, certo? E nós só tínhamos uma sobrevida no primeiro ano que de 40%, né, nos pacientes. Então, já se fazia transplante. Né? Isso aqui já é um passo na medicina, mas você vê que ao longo dos últimos 50, 60 anos, essas curvas melhoraram muito. E se melhoraram por quê? Porque fomos entendendo como é que funciona a imunologia, como é que funcionam os linfócitos, descobrimos as cascatas, descobrimos fármacos que podem agir nessas cascatas e as coisas foram melhorando. Tanto é que, veja bem, a curva de rejeição foi caindo ao longo dos anos e hoje em dia é raro a gente ver, claro, quem trabalha com isso vê rejeição todo dia, mas nós fazemos muitos, por exemplo, transplantes de rim. Nós aqui no Ceará fazemos, tem alguns anos que a gente faz 220, 230 transplantes de rim. E o que nós vemos de rejeição? Uma, duas rejeições. Às vezes não são rejeições graves, são rejeições fracas. Então a curva de rejeição caiu muito. E graças ao entendimento da imunologia e graças à farmacologia, certo? A sobrevida dos pacientes subiu demais também. Então hoje em dia os pacientes vivem décadas transplantados. Temos pacientes com transplante de rim que vivem com seu órgão 20, 30 anos, 25 anos, com o rim funcionando, graças ao entendimento da imunologia e da farmacologia. Bom, mas vou passar aqui uma coisa, passar isso aqui, desse dado para vocês. Apesar disso tudo, apesar de a gente entender a imunologia, de termos drogas que são extremamente eficazes, nós não conseguimos abolir completamente ou apagar o sistema imunológico das pessoas. Por mais que os seus linfócitos T fiquem parados, sempre escapa uma aqui e acolá, e a gente não consegue inibir completamente ele, certo?
Nós não temos como medir se o linfócito T está inibido ou não, mas a gente tem como medir anticorpos. A gente tem como checar anticorpos, certo? E a presença desses anticorpos significa que eu não estou inibindo 100% os meus linfócitos. Porque, vamos dizer assim, a gente, quando transplanta, existem exames que detectam os anticorpos anti-HLA. Né? O que são esses anticorpos? São anticorpos que são específicos contra aqueles antígenos que são diferentes de mim. Eu tenho meu HLA, estou recebendo o HLA de outra pessoa que é diferente da minha. Então, normalmente, ao longo dos anos, eu vou fazer o quê? Vou fazer anticorpos anti-HLA contra o HLA que eu recebi. Infelizmente, acontece isso. E é isso, ao longo dos anos, esses anticorpos eles vão acabar atingindo esse órgão que foi transplantado e mais cedo ou mais tarde, talvez destrua esse órgão, certo? Então, existem meios de você medir esses anticorpos, certo? Existem exames caros, mas eles conseguem fazer isso. Isso aqui é só um exemplo. O exame que mede esses anticorpos, ele é chamado de painel de reatividade, né? Ele vai atrás de anticorpos anti-HLA. Aqui é só um exemplo de um exame desse. Esse paciente aqui, por exemplo, todos esses números aqui ó, são anticorpos anti-HLA que ele tem. Ah, ele tem um anti-A7. Ah, ele tem um anti-DR tal, certo? Ele, ao longo da vida dele, por mais que ele esteja imunossuprimido, o linfócito T foi escapando, foi ativando o seu linfócito B, foi produzindo anticorpos e, ao longo do tempo, esses anticorpos vão acabar destruindo aos poucos, seja o rim, seja o fígado, ou o coração, etc. Certo? Outra coisa importante na imunologia e no transplante, certo? É uma coisa que é chamada de cross-match. O que seria esse cross-match? Na verdade, o cross-match é um teste que vai definir a presença de anticorpos antes de fazer o transplante, se aquela pessoa tem ou não anticorpos que são capazes de destruir o órgão colocado, certo? Por mais que você use drogas depletoras, drogas potentes, se você já tiver, por exemplo, anticorpos tendenciosos a destruir o HLA daquele órgão que você vai receber, você pode dar inúmeras drogas e realmente você não vai conseguir evitar isso. Então, para que serve esse exame? Esse exame serve para você não desperdiçar um órgão. Eu falei lá atrás que existe um programa de computador que a gente procura o receptor mais parecido com o doador. Isso é feito, tudo bem. Então, eles encontram essa pessoa recebe uma ligação e do hospital e diz assim, olha, tem um rim aqui, tem um rim que foi captado e você é a pessoa que está aqui no topo da lista, seria mais compatível com esse rim. Então, essa pessoa é chamada ao hospital, mas antes dela ir para o transplante, é feito um exame. E em que consiste esse exame? Vamos ver aqui na frente. Eles vão misturar o que? O sangue do doador, eles vão coletar o sangue do receptor e vão colocar lá numa placazinha. E essa placazinha ela vai ser incubada e durante mais ou menos umas 3 horas, geralmente é esse tempo que demora, ele vai ser olhado no microscópio. E o que eles estão procurando aí? Eles estão procurando saber se o receptor, por exemplo, se o sangue do receptor já possui anticorpos, mesmo que ele seja semelhante ao do doador, ele não é 100% igual a ele. Pode ser que ele tenha anticorpos lá guardados, e pode ser que esses anticorpos destruam as células do doador. Então, antes de você colocar um rim, né, você vai atrás, ver isso no microscópio, porque ver isso na vida real é muito ruim. Isso é olhado no microscópio e eles vão ver lá, eles podem ver, visualizar a lise das células. Se ele tiver anticorpos, esses anticorpos vão se ligar
as células e vão lisar e vão destruir essas células. Isso é visto ao microscópio. Então, quando esse exame a gente diz, ele deu um cross-match positivo, ou seja, ele destruiu, então essa pessoa ela diz assim, infelizmente, esse rim não vai para você, porque o seu teste de compatibilidade, apesar de você ter uma semelhança no HLA, você possui anticorpos que por mais que nós injetemos drogas em você, você vai acabar rejeitando esse rim talvez de imediato. Então essa pessoa vai para casa e vem o segundo da lista. Então é por isso que a gente tem uma lista. E essa lista, na verdade, a gente chama 10 pacientes para fazer esse teste. Aqui é só um exemplo de como é reportado esse teste, né? Sai o número 1, número 2, número 3, esse ranking. E aí aqui sai o cross-match ou prova cruzada, né? Se esse aqui, por exemplo, esse aqui é negativo, ou seja, ele está ok para transplantar, ele não está destruindo as células. Já o número 2 aqui deu positivo, o número 4 deu positivo. Esses aqui não podem ir para o transplante porque eles já têm anticorpos anti-HLA, né, que vai ser. E aí nós podemos ter dois cenários. Um cenário onde o rim é implantado e ele fica lá rosado, de uma forma, de uma boa aparência, que não está ocorrendo rejeição imediata, ou infelizmente ele pode fazer uma rejeição fulminante e necrosar o órgão se isso for feito. Lembrando que por mais que você faça com o melhor cirurgião, o melhor centro cirúrgico, a melhor técnica possível, se você não tiver conhecimento de imunologia e não fizer os passos corretos, o entendimento correto da coisa, você vai ter um desfecho desse, vai desperdiçar um rim. Isso aqui vai trazer infecção para o paciente, etc. Certo? Então, a imunologia é fundamental para o transplante e é ela que rege o sucesso do transplante. Quem trabalha com transplante tem que saber de imunologia, está prescrevendo medicamentos todo dia que vão afetar o sistema imunológico dos pacientes. É preciso saber seus efeitos colaterais. Idealmente, precisa saber entender onde é que esses fármacos estão agindo, etc. Eu acho que esse seria o último slide. Vou sair aqui da tela cheia. É isso, pessoal. Muito obrigada pela palestra de hoje, professor. Foi maravilhosa e muito esclarecedora, um tema que suscita tantas dúvidas, né? E falando para quem está assistindo, aqui embaixo está a palavra-chave, né? Que é captação de órgãos. E agora, nós vamos selecionar algumas dúvidas para o senhor respondê-las, tá bom? Tudo bem. Se eu souber. Vamos lá. No caso de um retransplante, onde o paciente fica com o enxerto do primeiro transplante dentro dele e mantém um painel alto, tem chance de se transplantar. Muito bem. Nossa, uma pergunta de alto nível, né? Isso aí, certo? Pronto. Então essa pessoa está entendendo muito bem o transplante, com certeza, fazer uma pergunta desse nível. O que ela está falando aqui? Aquele painel que ela se refere de painel alto, né? Aquele exame. Não sei se eu ainda tenho acesso aqui à minha apresentação, mas tudo bem. O que é ter um painel alto? Painel é aquele exame que eu falei, que vai detectar os anticorpos anti-HLA de determinado paciente. Se ele tem um painel alto, significa que ele está com muitos anticorpos, certo? Cheio de anticorpos propensos a rejeitar um órgão que é colocado. Ele tem chance de ser transplantado ou não? Ele tem chance, mas assim, quanto mais alto o painel, menor a chance de ele encontrar um doador que seja compatível. Porque aquele painel, na verdade, ele reflete a porcentagem de anticorpos que você tem contra a população geral. Então, vamos dizer assim, ele detecta, além de detectar quais são os anticorpos que você possui, ele possui
conhecimento, quem faz esse exame possui conhecimento do HLA da população. E como é que e isso serve para quê? Quando ele diz assim, você tem um painel de 50%, por exemplo. Esse 50% quer dizer que os anticorpos que você possui são capazes de reconhecer e de atacar, assim, em volta, não vai dizer com certeza, mas vão atacar 50% dos seus doadores. Então, quanto maior o painel, mais alto, menor a chance de você encontrar um doador. Se eu tiver um painel de 95%, ou seja, eu estou repleto de anticorpos e de anticorpos que vão reconhecer 95% dos doadores que vão aparecer. Ou seja, eu vou ter uma chance só de encontrar 5 doadores em 100 que surgirem para mim, que vão ser compatíveis comigo. Os demais 95, o meu organismo vai estar propenso a rejeitar. Quanto maior o painel, maior a dificuldade de encontrar um doador. Não sei se foi claro, mas sempre existe a chance, existe, mas vai diminuir as chances de você encontrar um doador compatível com você. Muito obrigada pela resposta, professor. Nós só estamos tendo feedbacks positivos, né? A palestra é incrível, sensacional. Estamos selecionando mais outra pergunta. Nossa, perguntas estão... Realmente, eu não sei quem está fazendo essas perguntas sabe muito bem do que está falando. No caso de pacientes com GESF, né, que é a sigla da glomerulosclerose segmentar e focal, qual é a porcentagem de rejeição e por quê? Na verdade é o seguinte, a GESF é uma doença primária primária nefrológica e ela é muito falada em transplante, certo? Agora a gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é você ter problemas nefrológicos relacionados a uma doença nefrológica no transplante, e outra coisa é você ter rejeição e ter problemas imunológicos relacionados ao transplante. A GESF, ela não tem assim uma... Você ter GESF, por exemplo, se um paciente é portador de GESF, perdeu a sua função renal e vai para um transplante, ele pode ter grandes chances de ter um sucesso de transplante de forma imunológica, não fazer rejeição, certo? Agora, por que é tão falado dessa doença? Porque é uma doença que costuma recidivar, certo? Então, o que é recidivar? Ela atacou seus rins nativos, como a gente chama os rins do próprio paciente, ela atacou, destruiu, e quando você coloca um rim de outra pessoa, ela pode atacar também esse rim. Mas isso não tem nada a ver, vamos dizer assim, com os linfócitos T, com as drogas que a gente está usando, né? Isso tem a ver porque a doença em si está reaparecendo no receptor. Então, um paciente pode perder um transplante porque a doença GESF voltou e atacou o transplante. Não quer dizer que ele está rejeitando. Ele está rejeitando, entre aspas, está atacando porque ele tem a doença GESF, não por causa de uma rejeição imunológica baseada em anticorpos anti-HLA. É outro tipo de problema, certo? Então, não existe porcentagem assim. O que a gente chama? O paciente de GESF, ele tem 30%, geralmente 30%, 40%, de ter uma recidiva da sua doença pós-transplante. Essa é uma porcentagem de chance dessa doença retornar e atacar o rim transplantado. Certo? A gente não chama isso de rejeição, mas chama isso de recidiva da doença em cima do rim transplantado. E essa é a porcentagem que a gente tem de recidiva para esse tipo de doença. Certo? Terceira pergunta. Em imunodeprimidos, há uma maior possibilidade de aceitação do enxerto? Pergunta, né? No caso de imunodeprimidos, teria um tempo de vida maior após o transplante? Excelente pergunta também. Depende do tipo de imunossupressão, certo? E pacientes imunossuprimidos, e pacientes podem ser imunossuprimidos por diversas ocasiões. Eles podem ter HIV, eles podem ter um câncer e tomar medicações e ser imunodeprimidos.
Diabéticos são considerados imunodeprimidos, etc. Certo? Depende aí de qual paciente estamos falando, mas aqui eu vou enfatizar uma coisa importante. HIV, que é um paciente classicamente imunodeprimido, né? A tendência é a gente achar que ele é um paciente imunossuprimido, já é imunossuprimido, vai para um transplante, então grande chance de sucesso. Isso é o que a gente pensa, né, inicialmente, mas não é bem assim. Por quê? Porque apesar do sistema dele estar imunossuprimido, a gente, em termos populares, a gente pode dizer que o sistema imunológico dele está bagunçado, certo? Não é um sistema imunológico que funciona de forma linear, que responde o que você espera de forma linear. Então, as células dele, apesar de estarem imunodeprimidas, elas estão sempre ativadas. Não é uma contraindicação ao transplante. Pacientes com HIV a gente tem pacientes transplantados, eles podem transplantar desde que sejam muito bem acompanhados, mas porque o sistema imune deles está em reviravolta, está sempre ativado, a índice de rejeição e a sobrevida deles, por sinal, é pior do que um não imunodeprimido, porque o sistema dele não funciona de forma linear como a gente imagina, certo? Está todo bagunçado, vamos dizer assim. A gente usa as mesmas drogas, imunodeprime ele, mas infelizmente eles tendem a fazer rejeições também, e às vezes rejeições mais frequentes do que um paciente que não tem o seu sistema imune doente, vamos dizer assim, certo? Então, eles não têm um tempo de vida maior, eles têm um tempo de vida menor após um transplante. Tem alguma outra aí pergunta ou eram essas? Temos sim, professores, mais dúvidas. Vamos lá. Os corticoides são fármacos de primeira linha com medicamentos anti-rejeição, porém tem escolas no Brasil que não indicam, certo? Por quê? Corticoides são medicamentos bem antigos, são medicamentos potentes, bons medicamentos, mas por que que alguns centros tendem a não utilizar? Inclusive o HGF, o Hospital Geral, é um centro que tende a poupar os pacientes de usar corticoide, porque eles têm muitos efeitos colaterais. São medicamentos que, a longo prazo, assim, são muito úteis e a gente tem que ter muito cuidado numa aula dessa, não sei quem é que está escutando isso e para onde vai parar. Mas, de antemão, não sou contra corticoide, também não sou a favor, só estou aqui para explicar, certo? Corticoides, eles são, quando são indicados, são extremamente úteis. Então, cada caso é um caso. Tem pacientes que precisam usar corticoide e eu vou ser advogado dos corticoides nesses casos ad eterno, porque eles vão segurar o enxerto, eles vão tender a rejeitar menos com corticoide. Mas tem casos, por exemplo, em que a gente acha que a gente conhece o HLA do receptor, conhece o HLA do doador, está vendo que aquele painel não está subindo, a gente faz os painéis anualmente, por exemplo, e a gente vê que não está montando anticorpos, é um paciente jovem, a chance de rejeição não é tão alta, ele está usando outras drogas muito boas, e aí, nesses casos, a gente pode advogar por não usar corticoides. Por quê? Porque a longo prazo eles vão trazer efeitos colaterais, glaucoma. Podem elevar a pressão arterial, podem ajudar a causar obesidade, podem causar dislipidemia. Então, acne podem causar. Então, geralmente, pacientes jovens que não têm um risco muito grande de rejeição, a gente tende a poupar corticoide porque eles vão usar esse enxerto por muitos e muitos anos. E se eles usarem 20 anos de corticoide, certamente eles vão ter efeitos colaterais. Então, não é qualquer paciente. Tem que ser muito bem selecionado, mas o motivo é esse. Não indicam para tentar poupar os efeitos colaterais que essas drogas causam. Certo? Professor, nós ainda temos muitas dúvidas. O senhor quer respondê-las? Vamos mais duas aí. Depois o tempo realmente já foi. Vamos lá. Escolhe aí mais duas.
Xenotransplantes. Pronto. Em relação ao xenotransplante, suínos é uma opção promissora. Quais são os desafios? Pronto. Sim, os porcos, né, são uma espécie promissora porque tem algumas semelhanças com a espécie humana. Agora é o seguinte, vamos, já que você está abordando o xenotransplante, eu quero abordar aqui. Para você, vamos dizer, criar um animal cujo rim possa ser implantado numa pessoa, você tem que... O que estão fazendo hoje em dia? Você tem que fazer uma técnica genética chamada de nocaute. O que é o nocaute? Você vai criar geneticamente um animal no qual você vai inibir certas regiões genéticas dele, que provavelmente eles estão nocauteando genes daquela região 6 do cromossomo, e assim eles não vão ficar apresentando proteínas que despertariam tão fortemente os nossos linfócitos, certo? Fazer isso não é uma coisa fácil, porque se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo. Não é uma coisa barata e é uma coisa que a gente vai ver provavelmente acontecendo na prática, eu diria, na prática, corriqueiramente, talvez aí daí a uns 15 anos por aí. Não vejo isso acontecendo aqui no Brasil facilmente nos próximos 10 anos, mas tudo pode mudar, não sei quão a ciência vai ficar mais barata e quão mais fácil você vai conseguir produzir esses animais nocauteados, que a gente chama. E assim, vamos dizer, se essa ciência genética ficar muito barata, vão se produzir porcos nocauteados e vai se usar os rins dele. Mas assim, isso vai demorar um pouco. Acredito que aí pelo menos uma década para a gente ver isso acontecendo. O principal desafio vai ser você baratear essa tecnologia, com a tecnologia cara. Não sei quanto está custando hoje em dia, mas se você for investir US$ 200.000 para produzir um rim, isso aí vai ficar inviável, vai ficar impraticável. Então, um desafio vai ser o financeiro e o outro vai ser espalhar em larga escala para que todo mundo possa se aproveitar disso aí. Outro desafio vai ser você conhecer muito bem as regiões que você vai fazer esse nocaute para que esse rim não exponha proteínas que vão desafiar o seu sistema imune. Então, se você descobrir quais são as principais proteínas desse HLA a serem nocauteadas e deixar isso barato, vai ser um grande sucesso. Mas daqui para lá ainda tem muito chão pela frente. Pode ir mais um. Vamos à última dúvida de hoje. Muito bem, não foi uma dúvida, foi só Feedback um elogio. Gratidão. Muito bem, parabéns. Tem mais algum aí? A última pergunta de hoje. Pronto. Sinais de perigo que indicam uma rejeição. Ótima pergunta. Hoje em dia, com o avanço das drogas que nós temos, como eu disse, as drogas são muito potentes, são excelentes medicamentos. E o que a gente vê hoje em dia? Nós vemos hoje em dia rejeições silenciosas, a princípio, e rejeições que não se mostram de uma forma muito abrupta. Nós temos rejeições vou exemplificar casos para ficar mais fácil. Rejeição de forma abrupta, geralmente quando ocorre. Vou lhe dizer, um paciente, por exemplo, um determinado paciente resolveu parar de tomar suas medicações. Né? Ele está lá no seu 3º ano, o transplante ocorrendo tudo bem, mas ele entrou num quadro depressivo, teve, eu não sei, perdeu o emprego, um divórcio, entrou num quadro depressivo e decide, não vou mais tomar essas medicações. Não avisa a ninguém e simplesmente para de tomar suas medicações. Certamente daqui a alguns dias você vai ver esse quadro, ele vai começar a sentir uma rejeição clássica. O que é a rejeição clássica? Dor, né, no caso de um rim, né? O rim vai começar a doer, febre, porque o sistema imune vai estar aberto agora.
Aqueles linfócitos que estavam parados já não estão mais inibidos. Essas drogas que a gente usa, elas têm um tempo de duração de 6, 12 horas. Então, os pacientes, eles precisam tomar essas medicações 2 vezes ao dia. No momento que você para de tomá-las, em poucos dias os seus linfócitos vão estar completamente abertos para ver aqueles antígenos e vão começar a atacar o órgão, causando inflamação, dor, febre, urinando sangue, etc. E falência do rim. Creatinina vai subir, ureia vai subir, e aí ele vai para a emergência com uma rejeição clássica. Então, esse aí é fácil de ver. O que é difícil é quando a rejeição se monta de forma mais silenciosa. Esses pacientes, geralmente, eles são acompanhados a cada 3 meses nos centros transplantadores. Eles fazem exames de rotina a cada 3 meses. Então, de 3 em 3 meses, eu estou vendo a creatinina do meu paciente, estou vendo o sumário de urina. A cada ano, estou vendo o painel desse paciente. E aí, ao longo dos anos, como é que a gente suspeita? O paciente tinha uma creatinina ótima, de 1. Aí, daqui a 3 meses, está com 1,2. Aí você... Então, tudo bem, uma variação pequena. Daqui a 6 meses, 1,6. Aí já vai levantando a sua suspeita. Por que essa creatinina está subindo tão vagarosamente assim? De repente, aparece uma hematúria, que é sangue na urina, discretamente, microscopicamente. Começa a eliminar proteína na urina. E aí, esses são os sinais que você vê que alguma coisa está errada, certo? Nos exames de fígado também são assim. Eles acompanham com as transaminases, TGO, TGP, albumina. E aí, quando a coisa começa a aparecer ali laboratorialmente, anormalidades, aí você suspeita de uma rejeição. E se você quiser confirmar, você faz uma biópsia disso. E aí, no microscópio vai ter a rejeição. E aí, pronto, se você confirmar a rejeição, você vai ter que aumentar as drogas que você está usando, tentar inibir mais ainda seus linfócitos para que essa rejeição não perca completamente o órgão. Então, na prática clínica, hoje em dia, é muito mais uma coisa laboratorial do que sintomas, certo? É isso. Certo. Muito obrigado, professor, pela sua contribuição. Como eu já citei, os feedbacks foram bastante positivos, né, elogiando a sua palestra. Nós agradecemos a sua presença aqui no nosso curso e a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Certo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado. Pronto. Agora, nós teremos um momento, antes do encerramento da palestra, de sorteio, como foi avisado no início, né? E antes de realizar o sorteio, queremos reforçar algumas informações. Antes de mais nada, agradecer a todos, né, pela presença no nosso último dia de palestras do nosso mini curso e também ao nosso patrocinador Estratégia MED. Vamos reforçar algumas informações antes de iniciar o sorteio. Todos os participantes do evento terão 30 dias de acesso ao banco de questões do Estratégia MED, como já foi citado. Além disso, antes de finalizarmos oficialmente nosso evento, ainda nesta live, após os informes, será realizada um sorteio de 5 acessos ao banco de questões do Estratégia MED por 3 meses, um trimestre. Para concorrer, vocês devem estar presentes na palestra e sinalizar sua presença no chat ao vivo, onde nossa comissão de suporte irá identificá-los, certo? Pronto, vamos iniciar o sorteio. Aqui, como vocês podem ver, é a lista que nós tomamos como referência, né, para realizar o sorteio. Ela está em ordem de inscrição. E aí, nós vamos sortear os números de um por um dos 5 acessos e vamos retornar essa lista para ver o nome da pessoa inscrita. Tá bom? Pode começar. Pronto, iniciando o sorteio. Como vocês podem ver, nós tivemos 355 inscritos. Vamos sortear um número. Aquele que for sorteado, sinalize a sua presença no chat, tá bom? Pode sortear.
Pronto, o número sorteado foi o número 49. Iremos retornar para a nossa lista. O número 49 foi o Fábio Alves de Lima Pinto. Fábio, por favor, sinalize a sua presença no chat. Quem não sinalizar a presença, obviamente não vai poder receber o acesso, nós vamos ter que realizar o sorteio novamente. Pode sortear outro número. Nós vamos fazer o sorteio para que dê tempo, né? Ao final dos 5 sorteios, para que todo mundo sinalize, tá bom? Pode sortear. Número 12. O número 12 é o inscrito ou inscrito de nome Mirleide de Araújo. Mirleide de Araújo. Parabéns, Mirleide. Você também tem que sinalizar a sua presença no evento. Pode continuar. Realizando o sorteio. Número 321. Vamos verificar qual é o inscrito 321. Lembre-se de sinalizar a presença no evento. 321 é a Beatriz Soares Farias. Parabéns, Beatriz. Sinalize a sua presença no chat. Quarto número a ser sorteado, quarto acesso, é o inscrito 308. O inscrito 308, o inscrito, é o Tiago Santana Santos. Parabéns, Tiago. Sinalize sua presença no chat. Pode continuar. Quinto acesso a ser sorteado é número 154. Quem será o inscrito ou inscrita 154? É a Giovana Zukolski Ludvice. Desculpa se eu errei teu nome, mas a Giovana, ela foi sorteada. Parabéns, Giovana. Sinaliza tua presença no chat, por favor. Nós vamos averiguar quem sinalizou a presença e se há necessidade de sortear mais acessos, certo? Pronto. Nenhum dos sorteados sinalizou, então faremos novamente o sorteio dos 5 acessos, tá bom? Lembrando, quem foi sorteado sinaliza sua presença no chat. Continuando, o primeiro acesso a ser sorteado pode sortear. Os 355 inscritos, o 335 foi sorteado. Quem será? Vamos lá. Foi a Laura Hermínio Souza. Parabéns, Laura. Sinaliza sua presença no chat. Pode continuar. Segundo acesso a ser sorteado o inscrito 134. Lembrando, sinalizem a sua presença no chat.
Inscrito ou inscrita 134 é a Renata Pereira da Silva. Parabéns, Renata. Sinaliza a tua presença no chat ao vivo. Pode continuar. Terceiro acesso, 329. Escrita 329 é... Deixa eu conferir. Beatriz Isidoro Vicentini. Parabéns, Beatriz. Sinaliza a tua presença no chat. Pode continuar, sorteio. Quarto acesso. Número 44. Escrito ou escrita, o número 44 é... 44. Carolina Santos Esteves. Parabéns, Carolina. Sinaliza a tua presença no chat. Ganhadora do quarto acesso para 3 meses no banco do Estratégia Med. Continuando. Quinto e último. Não se esqueçam de sinalizar a sua presença no chat. Número 174. Inscrito 174 é... Iderliane Brandão da Silva. Iderliane Brandão da Silva. Parabéns, Iderliane. Sinaliza a tua presença no chat. Ganhadora do quinto acesso ao Banco de Estratégia Med por 3 meses. Banco de questões. Vamos verificar se todos... Um acesso, Giovana Bukowski Ludivice. Pronto, apenas uma pessoa sinalizou. Iremos fazer o sorteio de mais 4 nomes. 4 acessos. Fiquem atentos, galera. Vocês ainda podem ganhar. Número 254. Qual é o inscrito ou inscrita? Lembre-se de sinalizar o nome. Maiane Pereira Coutinho. Repetindo. A ganhadora é Maiane Pereira Coutinho. Dos 4 acessos, o primeiro de 4 acessos que estamos sorteando, Maiane Pereira Coutinho. Estamos sorteando por ordem de inscrição. Pode continuar. Não se esqueça de sinalizar sua presença no chat. Número 114, para o segundo acesso. 114. André Luiz Ferreira de Freitas. Parabéns, André. André Luiz Ferreira de Freitas. Sinalize sua presença no chat. Terceiro acesso. Acesso a 3 meses. Banco de questões do Estratégia Med. 353. Olha. 353 foi sorteado. De 355. Tendo por nome Diego Moura Tanajura. Diego Moura Tanajura. Professor Diego. Sinalize sua presença no chat. Continuando para o quarto e último acesso. Pode sortear. Lembre-se de sinalizar sua presença no chat, certo? Número 309 foi sorteado. Inscrito ou inscrita 309 é Amanda Maria de Albuquerque Cunha.
Amanda Maria de Albuquerque Cunha. Sinaliza sua presença no chat. Parabéns, Amanda. Amanda Maria de Albuquerque Cunha. Esses acessos foram sorteados, né? São 3 meses de acesso ao banco de questões do Estratégia Médica, certo? Todos sinalizaram? Certo. Vamos sortear mais uma vez. Não esqueçam de sinalizar a sua presença no chat, tá bom? Vamos lá. Número 157. Ana Luísa Hermídio. Ana Luísa Hermídio. Parabéns, Ana. Sinaliza a tua presença no chat. Ana Luísa. Mais um, segundo acesso, número 23, inscrito ou inscrita tendo por número 23, de 355 inscritos. Clara Emily Alves de Araújo. Clara Emily Alves de Araújo. Parabéns, Clara. Sinaliza a tua presença no chat. Lembrem-se que a palavra de hoje é captação de órgãos. Número 171. Inscrito ou inscrita tendo por número 171 é... Cento e setenta e um é a Bianca Feitosa Vieira. Bianca Feitosa Vieira. Não esquece de sinalizar sua presença no chat, certo? Bianca Feitosa Vieira. Número 111. É o inscrito ou inscrita. Não esqueçam de sinalizar sua presença no chat. 111. Nicole Santiago Costa. Nicole Santiago Costa. Parabéns. No acesso. Não esquece de sinalizar sua presença no chat, tá bom? Os números sorteados foram sorteados para 3 meses de acesso ao banco de questões do Estratégia Médica. Todos sinalizaram. Acesso 2, Clara Emily. Certo, vamos continuando. 2 acessos já foram sorteados, faltam 3. Não esquece, continua na palestra, que nós ainda vamos sortear mais 3 números. Pode sortear. Acesso 3, Bianca Feito. Nós só temos 2 acessos. Não esqueçam de sinalizar no chat. Bruna Giovana de Lima Vital da Silva. Bruna Giovana de Lima Vital da Silva. Parabéns, Bruna. Sinalize sua presença no chat, não esquece. Repetir. Vamos lá. 133. 133. Escrito Dimitri Mamed Rosa. Dimitri Mamed Rosa. Parabéns, Dimitri. Não esquece de sinalizar sua presença no chat, tá bom? Os números sorteados. Foi sorteado o acesso de 3 meses ao banco de questões de estratégia média. O número 204 foi sorteado. Não esquece de sinalizar sua presença no chat. Número 204. É a Giovana Teixeira de Jesus. Parabéns, Giovana. Giovana Teixeira de Jesus. Não esquece de sinalizar sua presença no chat. Giovana. Mais um.
153. Não esqueçam de sinalizar sua presença no chat. São 3 meses de acesso ao banco de questões do Estratégia MED. E a sorteada foi a Jéssica Sayuri Matsuda. Jéssica Sayuri Matsuda. Parabéns, Jéssica. Não esquece de sinalizar sua presença no chat. Mais algum acesso? Número 253. Inscrito ou inscrita tendo por número 253. 253. É a Jamile Marques Silva. Jamile Marques Silva. Parabéns, Jamile. Não esquece de colocar, de sinalizar sua presença no chat. São 3 meses de acesso ao banco de questões do Estratégia Média. Pode sortear. Sorteando. Número 107. 107. Número 107. Inscrito tendo por número 107 é o Paulo Sérgio de Almeida Augusto. Paulo Sérgio de Almeida Augusto. Parabéns, Paulo. Paulo Sérgio de Almeida Augusto. Não esquece de sinalizar sua presença no chat. Mais algum acesso? Pode repetir. O número sorteado foi 19. Inscrito ou inscrita tendo por número 19. Não saiam da chamada, galera, para que vocês possam sinalizar a presença. E é o Alexandre Pereira dos Santos. Alexandre Pereira dos Santos. Não esquece de sinalizar a sua presença no chat. Parabéns, Alexandre. Pronto, quarto acesso, Jamile Marques. Só temos um acesso. Não esqueçam de sinalizar a presença de vocês no chat. 249. 249 é o inscrito ou inscrita. João Emanuel Sales Constantino. João Emanuel Sales Constantino. Parabéns. Não esquece de sinalizar sua presença no chat. João Emanuel Sales Constantino. Nós só temos mais um acesso. Sinalize sua presença no chat. São 3 meses de acesso ao banco de questões do Estratégia MED. Lembrando que o sorteio foi realizado conforme a ordem de inscrição de 355 inscritos. Certo? O acesso de número 5 já sinalizou a presença? Lembrando que todos os participantes têm acesso, o direito de acesso por 3 meses ao banco de questões do Estratégia MED. O último sorteado foi João Emanuel Sales Constantino. Não esqueçam de sinalizar sua presença no chat. Pronto. Foram sorteados. Os 5 acessos foram sorteados, lembrando que ele dá direito a 3 meses de acesso ao banco de questões do Estratégia MED. Pronto, chegamos ao final do nosso primeiro minicurso de férias em imunologia, que possuiu, como eu já citei, cerca de 355 inscritos de todas as regiões e estados do país.
E também temos a satisfação de ter inscritos provenientes de fora do país. Nossas palestras contaram com uma média de 480 visualizações, esse é o número de anos da nossa palestra atual, e foram assistidas por diversos profissionais e estudantes dentro e fora da área da saúde. Gostaria aqui de agradecer a cada palestrante que compôs e enriqueceu o nosso minicurso com falas competentes e instigantes em temas tão atuais e fundamentais. Agradecemos nosso patrocinador Estratégia Med, que promoveu e notabilizou o nosso evento. Agradecemos também aos membros e colaboradores pela parceria e suporte ao longo do minicurso. E, por fim, mas não menos importante, agradecemos a todos que se inscreveram e assistiram ao primeiro minicurso de férias em imunologia, promovido pelo projeto Imuno Ensina, na UFC. E vocês que tornaram esse evento, possível. É com grande satisfação e sentimento de dever cumprido que encerramos o primeiro minicurso de férias em imunologia. Sigam as redes sociais do projeto Imuno Ensina para mais informações e fiquem por dentro das nossas atividades. Fiquem com o vídeo de encerramento. Boa noite.